Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós queremos que essa palavra, Senhor, caia em terra boa. Nós oramos pela vida da Liliane, que ela continue sendo usada, Senhor, que seja, Senhor, um canal para transmitir aquilo que Tu sabe que nós precisamos, Senhor, aquilo que o nosso coração anseia, que mude não só a nossa mente, que não seja só uma fala, uma palestra, mas seja algo derramado do céu, Senhor, que Tu use a Tua filha tão amada, Deus, para nos colocar no lugar que Tu quer, Senhor, para nos transformar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Bom, eu vou fazer agora da sequência a palavra, mas a gente já poderia ir embora, porque ela já foi ministrada hoje. Mas, como alguns irmãos chegaram depois que ela foi ministrada, então eu vou repetir para todos que não estavam aqui poder assistir novamente. Um pequeno TCC, um artigo, acho que até meia-noite a gente termina. Mas foi o que Deus falou comigo. E eu confesso que eu estou nervosa. Muito nervosa. E por isso eu quero orar. Senhor Jesus, eu quero me esvaziar de mim mesmo, Jesus. E eu peço, Senhor Deus, com muito temor, Jesus, que só seja dito aquilo que é da Tua vontade, Pai. E que essa palavra, Jesus, venha gerar e ter efeito sobre as nossas vidas, Senhor. Não venha ser apenas mais uma palavra, Jesus, mas que venha ser, Jesus, de encontro com o Teu desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem é Voltando ao Temor de Deus. E não foi fácil entender o que o Senhor queria falar comigo em relação a temor. Já faz alguns dias que essa palavra é latente, constante no meu cérebro. E aí eu fui buscar, né, Senhor, né, o porquê dela, né? E aí até que ela veio pro meu coração e de encontro com a voz do Senhor. E eu entendo que primeiro quando alguém recebe uma palavra, aquela palavra é para a pessoa, né? E aí eu comecei a buscar em relação a temor. E aí para entender um pouquinho mais sobre o temor e parecer um pouquinho mais profundo, né? E eu fui buscar o significado da palavra temor. No hebraico, ela se diz yaré, que significa reverência ou respeito. No dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de temer, sendo receio, susto, medo, pavor, terror, ou sentido de respeito profundo ou referência a Deus. E aí a palavra nos fala várias vezes sobre essa palavra temor. Olha, eu vi muitos versículos sobre o assunto, muitos mesmo. Eu acho que só em Provérbios eu vi mais de 25 que falava sobre temor. Só em Provérbios. Aí eu parei de contar. E eu queria começar com Provérbios 14, 27. A gente vai usar bastante a Bíblia hoje, tá, irmãos? Vamos lá. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. A gente sabe que se pegar um texto e às vezes não estudar ele pode ser usado para pretexto para algumas coisas. Mas o que me chamou a atenção é que fala: o temor do Senhor é a fonte da vida, para evitar os laços da morte, evitar a morte. E aí, procurando entender um pouquinho mais sobre isso, depois que eu achei que a palavra estava pronta, isso foi depois que a palavra estava pronta, aí o Senhor trouxe uma chavezinha, que foi um livro de 2 Crônicas, 19, do 7 ao 9. Essa palavra foi esse versículo e
E eu achava que quando o Senhor me deu ela, eu achava que era para terminar, mas não, era para começar o culto. Então eu falava, deve ser só para acrescentar, mas não, o Senhor veio e começou a ministrar ela no meu coração de forma que eu pude entender que era o início. E só para que vocês possam entender que tempo que está se passando aqui em Crônicas, nós aqui já fala do reinado do rei Josafá, que estava no quarto, foi o quarto rei de Judá. Isso depois de Davi. E ele reinou por 25 anos. E esse rei, ele procurou andar nos caminhos do pai dele, o rei Asa. E ele procurou viver uma vida reta diante do Senhor. Ele procurou agradar a Deus. E aqui nesse versículo do 7 ao 9, ele diz assim: mas se vocês se afastam de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desgarrarei Israel da minha terra e lhe lançarei para longe da minha presença do templo que consagrei ao meu nome, e farei que se torne motivo de zombaria entre todos os povos. 2 Crônica 19, do 7 ao 9, Gabriel. Eu vi que está um pouquinho diferente ali. 19, do 7 ao 9. Isso aqui é mais adiante, gente. É consequência. E agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes, dos chefes de famílias israelitas, para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. E deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade, com o coração íntegro, no temor do Senhor. Josafá, nesse momento, ele estava tentando fazer com que aquele povo voltasse a ter temor pelo Senhor. Nesse momento, esse povo, eles estavam vivendo muito dentro da idolatria, fora dos caminhos do Senhor, estavam fora dos propósitos de Deus. E aqui nesse instante, quando Josafá ele começa no seu reinado ali, ele começa a colocar o coração dele diante de Deus e coloca o temor dele em Deus. Ele começa a reinar buscando a presença de Deus, aonde ele quebrou estátuas, ele consagrou montes a Deus, ele fez reformas militares, políticas e religiosas naquele povo. A palavra de Deus fala que Deus abençoou ele nas suas conquistas. Conforme ele ia nas suas batalhas, ele orava e Deus abençoou ele. Só que esse homem que começou tão bem, começou temente a Deus, deu uma ordenança para aquele povo que estava sobre o teu reinado, estava debaixo desse reinado. Ele foi se afastando de Deus. Por que ele foi se afastando de Deus? Chegou um certo momento que ele fez algumas alianças. E essas alianças eram com pessoas que eram contra Deus. E a conclusão que eu acabei tendo ali é que a gente começa uma caminhada com o Senhor, começa tendo temor ao Senhor, e em algum momento, às vezes a gente faz algumas coisas que nos afastam de Deus. Josafá, ele fez essa aliança, e essa aliança foi com Acabe. Nesse momento, ele já não estava com tanto temor assim em Deus, acredito eu. A Bíblia não fala exatamente nisso, mas eu acredito que ele se esqueceu quem era Deus na vida dele e na família dele, porque ele dizia assim:
quando ele consagrou o monte de Efraim, ele falava, o Deus dos nossos pais. Então ele faz uma menção que era o Deus dos pais dele, que veio até a descendência de Davi. E quando ele começa ele vai fazer essa aliança, um homem de Deus se levanta e lança uma palavra sobre ele, um profeta. Eliezer, ele foi usado, porquanto se alistastes e aborreceram o Senhor despedaçou as tuas obras, os teus navios se quebraram. Só para vocês entenderem, eles estavam indo para conquistar um outro território, ele fez uma aliança com Acabe para conquistar um outro território, e aí se levanta esse profeta, e esse profeta fala para ele que ele não agradou a Deus, e fala que Deus vai pesar sobre ele, e Deus faz com que o barco dele se espedace e ele não chega no lugar, que era Tarsis, e ele morreu. Então quer dizer, a falta de temor dele gerou morte. Só que não foi só isso. O que é mais triste é que tem consequências disso. Ele vinha de um legado que falava de temor, sobre os ensinamentos retos do pai dele, e com essa atitude dele, ele passa a deixar um legado que compromete o futuro moral e espiritual da sua família e das gerações deles, os filhos, os netos, bisnetos, que aí foram assassinados. Se vocês pegarem ali 2 Crônicas, dando sequência ali a partir do verso 21, já começa dizendo sobre a morte dele. E você vai vendo que vai falando as consequências. E é triste isso. E aí, diante disso, eu fiz uma pergunta assim, né? Não, mas a gente tem falado tanto sobre legado, sobre deixar coisas para a nossa geração futura, para os nossos filhos. Nós já escutamos muito isso aqui nos cultos, nas células. E aí eu me deparo com a história desse homem. E aí vem novamente, qual é a herança espiritual, moral que eu tenho deixado para minha próxima geração? E aqui nós temos então um exemplo de regressão sobre temor a Deus. Às vezes nós tratamos Deus como um colega, não falo nem amigo, é alguém que eu conheço assim de longe, sem intimidade nenhuma. Alguém que eu não tenho uma aliança, esquecendo que Ele é Deus. E acabo falhando com Ele, porque eu deixo de ter essa referência, deixo de ter o temor, deixo de ter respeito pela pessoa dele. E falei que era um TCC, gente. Mas essa palavra, que a princípio é complexa, é pesada, e chega a me assustar agora nesse momento que eu estou olhando para vocês. Mas ela não é para trazer terrorismo. Ela é para chamar a atenção e fazer uma autoavaliação da nossa conduta diante de Deus. Ela não é para que você, nesse exato momento, comece a ficar num desespero da sua alma. Mas ela é só para que você faça um olhar para dentro de si e veja onde você está falhando. Em Salmos 111, 10, fala que o temor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. E é entender
independente de como eu o trate, Ele vai continuar sendo Deus. Então eu devo tratar Deus com respeito, com reverência, mas não é por medo de uma consequência, assim como eu falei da consequência de Josafá, mas sim por amor a esse Deus, que eu acho que vai além de um simples medo de consequência, mas é um amor que constrange, é um amor que nos leva num lugar de querer agradar esse Senhor. E uma vez que conhecemos Jesus e buscamos uma vida plena com o Espírito Santo, esse temor, ele deve ser constante. É todos os dias, todo o tempo, em todos os negócios que eu fecho, com todas as pessoas com quem eu falo. Às vezes quando eu estou sozinho. E lá em Provérbios 8:13, a palavra nos fala que temer ao Senhor é odiar o mal. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o comportamento e o falar perverso. Forte, né? Viver longe, esse odiar o mal é viver longe, buscar viver longe do pecado. No início da minha conversão, pode até parecer engraçado isso, mas eu vim do catolicismo e aí quando eu conheci Jesus, aí eu ouvi falar sobre idolatria de imagens, né? Aí pra mim eu já queria sair quebrando todas as imagens na minha frente, nem isso. Não fazia porque eu sabia que não era o certo. Mas o meu desejo aqui dentro era isso. E qualquer coisa pra mim era pecado. Não, isso é pecado. Não, isso é pecado. Era uma briga constante que tudo na minha vida passou a ser pecado. E eu comecei a orar e ouvia de algumas pessoas mais maduras na fé e falava assim, não, isso é religiosidade, não é esse extremo todo. Aí eu ouvia um comentário do seguinte, não, ela é de alguém novo na igreja também, assim como eu, mas a pessoa falando pra mim, ela faz isso porque ela é nova na fé, os novos na fé, pra eles tudo é pecado. E eu era essa, que tudo era pecado. Só que eu nesse meu entendimento, eu orava mais, eu jejuava mais, eu evitava as rodas dos escarnecedores, eu buscava Deus, porque eu já vinha do mundo de festas, de bebedices, de prostituição, lascívia e tudo mais um pouco. Então eu me isolava em Deus. Tinha oração quase todos os dias eu estava na oração. Tinha célula, eu estava na célula, eu estava nos cultos, eu pegava os 2 cultos. No dia de domingo tinha 2 cultos, eu assistia os 2 cultos. Porque eu queria mais de Deus. Eu não queria ficar no pecado. E eu tinha medo de voltar para o primeiro estágio de onde eu saí. Só que conforme eu fui caminhando e fui conhecendo, fui ficando crente, crentona, santa, eu fui parando com essas práticas. Eu fui me acostumando nem tudo isso é pecado. Por mais que eu olhasse e não fizesse, mas eu deixei de ver algumas coisas como risco para mim. Então eu deixei de ser a parte muito radical contra o pecado e comecei a aceitar algumas coisas, né? Afinal, a graça me basta. A graça me basta. Jesus já salvou todos os meus pecados, então eu vou lá e vou ali e peço perdão, desculpa para Jesus, porque na época não era arrependimento, eu fui entender sobre arrependimento bem depois. E eu passei isso por um bom tempo da minha caminhada. Hoje são 10 anos que eu conheço Jesus e eu caminhei muitos anos achando isso normal, tendo essa prática dentro da igreja. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, Ele vai nos convencendo do pecado, da justiça. E Ele foi me dando chances de consertar a minha vida.
Só que essas chances não foram tão gostosas assim. Eu fui em lugar de dor, porque Ele me levou em lugares, situações, em desertos, que eu tive que clamar pela graça e misericórdia dEle. E aí Ele foi me moldando, foi melhorando, foi consertando. E entrei nesse processo de buscar mais, e lutar contra o pecado, contra os meus desejos. E hoje, se eu tô aqui, é porque Deus é bom, é misericordioso, e Ele me permitiu voltar ao primeiro amor, e voltar na época que tudo pra mim era pecado. Não que eu saio hoje na rua, não, isso aqui é pecado, não é isso. Mas eu oro, peço, Jesus, guia os meus passos, guia os meus ouvidos, o que fazer, me arrependo. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, não faça. Ainda dá um alerta, né? Aí às vezes a gente é teimoso e faz, né? Depois tem que ir lá, Jesus, eu me arrependo. Aí dói, é mais doloroso, porque você fica com um sentimento de vergonha diante de Deus. E aí lá em Lucas 6,46, Jesus, Ele fala aos discípulos, Lucas 6,46, que é algo que está relacionado muito ao temor que o Rangel trouxe aqui na abertura do culto. O Rangel trouxe sobre obediência e sobre o temor. Já falei, o Rangel pegou minha cola, mas como? Se ela ficou pronta hoje? Porque se vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, 47, eu lhes mostrarei e lhes mostrarei que se comparar com aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quando Jesus está falando ali, Senhor, Senhor, Ele traz uma referência sobre obediência. Ele está falando duas vezes, né? Senhor, Senhor. Sobre obediência, e essa obediência não é parcial, é uma obediência total, é submissão total à vontade do Senhor. E quando eu passo a viver uma vida longe do temor de Deus, eu deixo de ter essa característica de obediência total à vontade de Deus. Eu passo a viver um outro estágio, que é viver a minha independência emocional e espiritual. Mas o que eu quero trazer também não é que seja impossível viver em obediência total. Não é impossível. Não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo que nos convence o tempo todo. É o que nos guia o tempo todo. Pelo menos é o que deve ser. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo o tempo todo. Por mais que nós temos uma carne, nós temos a vontade, mas a vontade de Deus é que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. E aí viver em fé, buscando a obediência ao Senhor, eu só consigo estando conectada com o Espírito Santo. E para viver uma vida de obediência, eu tenho que ter fé. A gente até no último culto a gente ouviu sobre os últimos cultos, né, sobre a questão da fé, sobre temor, sobre zelo na palavra. Só que para que eu possa viver tudo isso, eu não posso ficar presa somente nos cultos de domingo, ou nas células, ou em pequenas orações com Jesus. Eu tenho que ter uma vida de relacionamento com o Senhor. É aquela vida que você está andando na rua, está dirigindo, ou andando a pé, e você está ali, não, nossa Jesus, que coisa, né? Não, é assim, é o teu amigo. É a pessoa com quem você vai compartilhar segredos, é uma pessoa que você vai pedir conselhos. Não que você não possa compartilhar com um irmão, que possa compartilhar com o seu discipulador, uma pessoa que você confie. Mas é entregar isso para Ele. É ter Jesus, ter o Espírito Santo, essa pessoa.
E aí lá em outubro de 2019 nós ouvimos uma palavra que foi a palavra das palavras. E essa palavra ela me exortou muito, porque o que eu estava fazendo com tudo aquilo que o Senhor estava falando. A gente foi muito bem alimentado no ano 2019, muito mesmo. Só que o que eu fiz com essa palavra? Eu só guardei ela para mim, eu represei ela, eu avancei. Eu, Liliane, eu represei muita coisa. E eu fui exortada por isso. Porque se eu retenho, se eu estou represando, eu estou ocupando espaço. Se eu vou liberar isso sobre a vida de outra pessoa, eu estou deixando aquele espaço disponível para que venha mais de Deus. E aí, quando eu estou orando, eu falo, Jesus, me dá mais. Senhor, eu quero mais a tua presença, eu quero mais a tua revelação, mas não tem espaço. Estou inchada, estou obesa, com tanta palavra de conhecimento, e não estou colocando em prática. E se o Senhor traz ela para a igreja, é para que a gente possa trazer aplicabilidade sobre as nossas vidas. Hoje mesmo, eu tive convicção que era realmente essa palavra. Se eu tivesse dúvida dela, ela tinha caído por terra aqui nas primeiras palavras que o Rangel ministrou. Vendo que o Senhor está querendo trazer algo para a igreja. E é para vocês que estão aqui, é para mim. Não é nem para a pessoa que não veio, é para nós. Porque nós estamos aqui ouvindo. E em Tiago, capítulo 1, do 22 ao 24, essa palavra ela vem nos exortar e nos estimula a sermos obedientes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Gente, isso é uma exortação sobre não colocar em prática a palavra do Senhor. Palavra que ouvimos, palavra que lemos. E o Senhor, Ele vem trazendo essas palavras para que a gente possa colocar aplicabilidade e ter mais revelação delas. Que conforme eu vou colocando ela em prática, ela vai se revelando, ela vai saltando, ela vai fazendo sentido na minha vida. Mas por que nós não colocamos em prática? Muitas vezes nós não colocamos em prática devido à falta de temor no nosso coração daquilo que Deus tem falado para nós. Isso é sério. Isso é sério. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim, não dando importância naquilo que Deus fala para nós? Aí eu estava escutando um pastor que eu gosto muito, o pastor Antônio Cirilo. E aí ele ministrando, e ele falava sobre adoração, sobre temor. E aí veio a seguinte palavra que está em Apocalipse. Apocalipse 14, do 6 ao 8. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povos. E ele disse em alta voz, 2 pontos, importante ali, ó. Presta atenção. Temam a Deus e glorifiquem-nos, pois chegou a hora do seu juízo.
e adorem aqueles que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. Vou ficar aqui, depois a gente vai para o próximo. Aqui no verso 7, ele fala pra gente ali, colocando em 2 pontinhos ali: temei ao Senhor e dai glória. E aí em seguida ele diz assim: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez? Deus. Mas ele primeiro falou temer, então tem uma ordem: temer a Deus e depois adorar. Se nós formos analisarmos, então, vamos fazer uma interpretação, é impossível, ou melhor, o temor ele vem antes da adoração. Antes que eu querer adorar o Senhor, vem o temor. E é impossível adorar a Deus sem temor. E o Rangel também falou aqui que a adoração não é apenas uma canção. Adoração é uma atitude no coração, é um estilo de vida. Então, se eu vou ter um estilo de vida que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor, eu tenho que ter temor, senão não rola, não acontece. E aí o pastor Antônio Cirilo, ele disse algo que eu gostei muito. Eu falei assim, nossa, eu vou anotar isso. Que ele diz assim: o temor a Deus é como uma árvore e a adoração é o fruto. Sem o temor não há adoração. E o temor faz a diferença na oração, faz a diferença no estudo da palavra, na forma de viver. E aí ele, durante a ministração dele, ele estava dizendo assim: gente, se vem um ministro de louvor e ele não tem temor no seu coração, ele não tem temor a Deus, não tem reverência a Deus, ele vai tocar, por mais brilhante que ele seja na música, não vai fluir a presença de Deus. Mas se vem um homem que tem pouca instrução sobre os talentos musicais e ele está cheio do temor de Deus, quando ele começa os acordes, a manifestação de Deus se manifesta. Quando eu vou ler a palavra do Senhor e eu não tenho temor, vai ser apenas um livro de autoajuda, com muitas dicas, somente isso. Mas quando eu tenho temor, as palavras elas saltam e elas vêm trazer algo vivo para dentro de mim. Então existe diferença. Quando eu estou orando e é uma oração simplesmente para cumprir um protocolo, um ritual, vazia, é só uma perda de tempo e barulho. Mas quando eu tenho temor no meu coração, quando eu busco a presença de Deus, eu estou fazendo aquilo porque eu reconheço quem é Deus, eu tenho referência a Deus, quem Ele é na minha vida, o céu se abre. E o problema é que hoje nós temos falhado nisso. Eu estou falando nós porque eu estou me colocando aqui. Se eu falar só eu, o certo seria falar assim: eu tenho falhado nisso. Vai ficar muito feio depois, porque essa palavra é pro YouTube. Então eu vou colocar vocês junto comigo nessa. E o nosso problema é que nós temos falhado porque nós temos perdido a confiança em Deus e começamos a confiar na religião. A gente começa a confiar simplesmente na religião e esquece Deus. Eu não lembro agora o versículo, mas fala, batem a porta. Não lembro agora, mas veio aqui. É aquela palavra que Jesus está falando para a igreja. Jesus está fora da igreja. Mas amém.
verso 8. Aí no verso 8 nós temos aqui o segundo anjo. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O primeiro diz que é o temor e adoração ao Senhor. E o segundo diz que caiu a grande Babilônia. Então, caiu aqui é porque o negócio foi sério. Vai cair, se não caiu, tá caindo. E essa grande Babilônia não é lá atrás, tá? Ela é à frente. E fez todas as nações beberem do vinho da fúria da prostituição. Todas as nações, o Brasil é uma nação, correto? Então o Brasil também está nessa. Então se o Brasil está nessa, nós também estamos. E esse anjo que fala da prostituição vem no contexto, não trazendo o anjo, o anjo que fala sobre a sua fúria da prostituição, não vem dizer na questão da sexualidade. Não é nesse termo, mas sim na idolatria, onde as pessoas querem apenas as coisas dessa terra. E quando eu falo idolatria, não é esculturas e imagens, o que a gente, quando se fala em idolatria, principalmente os evangélicos já olham para isso, mas é além disso, não é só isso. E as pessoas querem as coisas dessa terra, e elas perdem o anseio pelas coisas eternas. E a nossa adoração passa a ser nós mesmos. Porque daí eu vou viver uma vida em função de ganhar dinheiro para minhas coisas, eu vou viver uma vida para constituir uma família, eu vou viver uma vida para ter um carro do ano, eu vou viver uma vida em função de ter coisas dessa terra. E aqui a gente pode ver que o que Deus trouxe no meu coração nesse momento, que foi o meu pior inimigo sou eu. O meu pior inimigo sou eu. Porque o pior ídolo é a minha própria vontade. Esse ídolo que me faz ficar longe do Senhor. Esse ídolo que me faz provar de coisas que me afastam de Deus. E aí, nessa mesma ministração do pastor Antônio Cirilo, ele trouxe uma brincadeira que eu achei muito interessante. Que ele diz assim: os inimigos de Deus, né? Eram os filisteus, amoreus, heteus, jebuseus, e hoje é o nosso eu. E aí Deus fala assim: vamos destruir esses eus. E se hoje nós estamos ouvindo uma palavra que vem para que a gente possa vigiar a nossa própria vontade e reconhecer a idolatria da nossa própria vontade e do nosso eu, a importância do nosso eu, é que ainda dá tempo de se arrepender. Quando ele fala ali que todas as nações beberam do vinho da fúria da prostituição, esse vinho que era o vinho da Babilônia, o Espírito Santo ele vem nos alertando todos os dias para que a gente não se embriague com ele, que a gente não venha se embriagar com esse vinho, que a gente não venha se embriagar com o vinho da prostituição, da imoralidade, da religiosidade, o vinho que nos leva à perdição. Eu não estou falando do vinho, aquele que vem na garrafinha, que você abre às vezes na sua casa, mas eu estou falando do vinho que é das roupagens, das nossas vontades, o vinho espiritual, aquilo que está relacionado às coisas do céu, daquilo que a gente não consegue ver, o que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Mas a gente sabe que está ali, nós somos cercados todo o tempo, no nosso trabalho, às vezes com uma tentativa de suborno, roubo, pequenas coisas. Outro dia eu estava ouvindo sobre essa questão de roubo. E aí, eu não lembro exatamente, mas dizer assim, uma pessoa
céu do escritório de trabalho e lá, Jesus te ama. E aí Deus trouxe a exortação, porque ela estava roubando. A caneta era do patrão, o papel que ela estava gastando do patrão, e ela não estava evangelizando com quem? Gente, ela estava adorando o Senhor, não estava? Mas não era dela. Isso não custou nada para ela. Então tá vendo como é sutil? Não é grandes coisas. Mas a palavra, ela chama a gente para que a gente possa viver uma vida embriagados no vinho do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vive totalmente tomado por esse vinho do Espírito Santo de Deus, a gente vive uma vida com temor, uma vida de adoração constante. Mas quando eu estou tomado pelo vinho de Babilônia, vou usar esse termo, eu fico passível diante de Deus. Eu fico distante, frio, irreverente, distante. Fico insensível. E aí eu não faço o que a palavra fala para mim fazer lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Deus, ele é racional. Quando eu estou embriagado no vinho da Babilônia, eu não consigo prestar um culto racional a Deus. Eu não consigo. E não se amoldem ao padrão deste mundo ou deste século, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pelo vinho do Espírito Santo de Deus, para conseguir viver uma vida plena, conseguir ter temor, adorar constantemente. Lá em Salmos 119, 9, a gente vai caminhar bastante em Salmos agora. A gente sabe que Davi escreveu muita coisa ali. Foram meio angústias, momentos de glória, momentos felizes. Então tem vários textos. Mas esse aqui, como diz assim, como pode o jovem, pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Põe 22, Salmo 22, 23. Se fosse ler aquele texto assim, como eu posso viver uma vida saudável diante da minha conduta com Deus? Se eu fosse colocar o Salmo 119, 9 aplicando para a minha vida, como seria essa revisão dentro de você? Louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorificam-no, todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. O temor a Deus nos causa tremor, nos traz amor, nos traz uma chama, nos traz uma vontade de viver. Tira toda apatia com essa terra, toda apatia com o Espírito Santo, toda apatia emocional. Mas ela mexe no meu interior, que ela me traz vida. Nós vimos lá em Provérbios, ela traz vida, ela gera vida dentro de nós.
aos que temem, nos leva a conhecer a sua aliança. É um estado de amizade com o Senhor, uma vida de adoração com o Senhor. A sua adoração, ela não vai gerar temor, e sim, o seu temor vai gerar mais adoração. Vai gerar uma vida que o Senhor começa a revelar coisas para você. Ele começa a se apresentar a você. Salmos 33, 8. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os que habitam, ou todos os habitantes do mundo. Gente, é pra gente fazer. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele. Não fique passivo, não fica irreverente, não fica longe, apático, mas se rasgue, se jogue, se lance diante do Senhor. E esse diante do Senhor não é apenas no momento do louvor aqui, mas é no momento que você tem intimidade com Ele, no momento que você está com outras pessoas, porque a sua vida tem que andar com esse sentido de adorar e temer o Senhor a todo tempo. Salmos 102, 13. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é a hora de lhe mostrares a compaixão e o tempo certo é chegado. Gente, todo esse temor, toda essa adoração não é para mim. Ela não se aplica somente para minha vida, é para o próximo também. Ela se remete a outras pessoas. Salmo 111, 13. Provavelmente vocês já ouviram falar que o temor ao Senhor é sabedoria, né? Salmo 111, 13. Eu notei errado, então. Peraí. Isso, 110. Nossa, 111, 10. Foi lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. E ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pede para ser sábio diante do Senhor? Você pede sabedoria para fazer os seus negócios com excelência, não tomar prejuízo, não ser de bom senso? Se você faz esse tipo de oração, comece a temer, porque está ali a chave. Salmo 115, 11. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. A gente gosta de ler esse salmo aqui quando a gente está na peleja, quando está no deserto, quando você está chorando. Aí você vai lá, oh Deus, o Senhor é o meu socorro, o meu escudo. Mas esquece a primeira parte que diz assim: vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o meu escudo. Você teme o Senhor? Sim ou não? Se não, por que é preocupação? Se a gente está confiando. O nosso inimigo, como eu falei antes, é nós mesmos. O eu. Vontade, os meus desejos. E aqui eu começo a deixar de lado o zelo da palavra do Senhor. Eu começo a deixar de lado o prazer pela palavra do Senhor. Isso cabe para mim, igreja. Essa é a
no primeiro amor. E não é da noite para o dia, é sem percebermos, porque é sutil. Você vai um dia estar totalmente apaixonado pelo Senhor e no outro dia você não está. Você vai deixando o primeiro amor sutilmente. Você vai deixando o zelo da palavra, vai deixando a palavra sutilmente. E quando você cai em si e percebe, aí já o estrago está feito. O prejuízo é grande, você vai ter que correr muito atrás. Porque você vai ter que começar a construir de novo um altar de adoração dentro de você. Você vai ter que construir de novo, começar a limpar toda a casa de novo, ordenar tudo, deixar tudo lindo, maravilhoso, para que o Senhor tenha liberdade de estar naquele ambiente. Só que junto com esse momento, você vai ter junto com você um outro inimigo, que é a culpa, é as acusações. E elas vêm, porque você vai se achar que você não é o bom bastante. Não, eu não sou bom, eu não tenho mais como ver isso com Deus. Eu não consigo mais ter uma vida digna diante do Senhor. Acabou pra mim, eu já perdi minha chance. Muitas vezes a gente pensa isso, eu falo porque eu já passei por isso. Eu já passei por essa situação dentro da igreja. Eu já falei isso em uma outra oportunidade. Salmo 115, continuando ali no 13. Abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. O Senhor abençoa aqueles que o temem, aqueles que guardam seus preceitos, guardam suas leis, zela pela tua palavra, tem gozo nele. E eu não devo ter temor só porque ele vai me abençoar, porque ele já fez muito mais que eu merecia. Hoje, Davi, quando escreveu aqui esse texto, o salmista, ele declarou essas palavras. Ele não sabia de Jesus, o que Jesus tinha feito, o amor que Jesus expressou na cruz, o sofrimento, o ensino. Ele não teve essa experiência que nós temos hoje. Então hoje fica um pouquinho mais pesado para nós. A responsabilidade é um pouquinho maior, porque eu tenho exemplos de homens que ouviram Deus, que ouviram a Deus, que provaram da presença de Deus, provaram da misericórdia de Deus, e ainda eu tenho um homem maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, que veio em carne, assim como nós somos, passando por situações difíceis, e Ele tudo suportou. E Ele tudo suportou por amor a nós. Então isso transfere um amor, um peso maior para que eu possa venerar isso, ter mais zelo ainda. Eu falei peso, mas não é peso. É temor. Salmo 118, 4. Já caminhando já para o final. Os que temem o Senhor, digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor, digam que o amor dura para sempre. Que a gente possa entender que o amor do Senhor não está relacionado ao que eu faço ou deixo de fazer. O amor dele é surreal, é incomparável, é imensurável. Nada se compara, nada se compra, nada se corrompe. Ele é eterno, ele não tem fim. E a palavra ela fala para que a gente possa ter prazer no Senhor, que a gente possa se alegrar no Senhor. E o Salmo 147, 11 diz assim: eu falei mais de 25 em Provérbios, eu parei de contar em Salmos. Se vocês quiserem continuar contando, bastante coisa. O Senhor se agrada dos que temem. Tem palavra que fala, tem prazer nos que temem, dos que colocam a esperança no seu
amor leal. Prazer, o Senhor tem prazer naqueles que têm. O nosso medo hoje não é de ter uma vida castigada por Deus, assim como eu falei no início de Josafá, que ele sentiu a mão de Deus sobre ele. Não é isso que o Senhor quer. Nós vimos exemplos e exemplos de pessoas na palavra. Nós vemos várias histórias que falam do amor, do temor, do agrado de Deus, dos profetas. E o Senhor, Ele nos chama a viver uma vida que agrade o coração dele, que eu possa gerar prazer para Ele. Quando Ele olhar para mim, Ele venha ter prazer com a minha vida. E que hoje o meu medo não venha ser um medo de ir para o inferno ou algo assim, mas que o meu medo hoje venha ser uma vida que ofenda a vontade de Deus, uma vida que ofenda os mandamentos e os preceitos de Deus, uma vida que ofenda aquilo que o Senhor fez para mim. Salmos 34, a partir do 7. E a palavra vai trazendo mais coisas e traz orientação. A Bíblia, ela nos traz muita orientação. Com vários textos. Se você tinha Salmo somente como um texto para te dar um up quando você está desanimado, ela traz instruções também. Assim como Provérbios, como todos os livros. Traz ensinamento. E aqui nesse texto, o anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livram. Pode ir? Nós vamos até o 14. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É aqui começa alguns passos que nos podem levar ao temor. Algumas instruções que, se por algum motivo nós deixamos de temer a Deus, a gente pode caminhar neles e buscar o temor. E o que é mais interessante é que são práticas que não é distante de nós. A gente sempre ouve isso. Ouve através de uma palavra, através de um discipulado, uma conversa informal, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também traz ensino. E ele diz assim: primeiro, guarde a língua do mal. Você quer começar a buscar o temor do Senhor? Guarde a língua do mal, é o primeiro. Segundo, os seus lábios da falsidade. Resfreie os seus lábios da falsidade. Segundo passo. Terceiro, afasta-se o mal. Afasta-se do mal. Se você está andando em caminhos que parecem maus, se afaste. Quarto, faça o bem. Quinto, procure a paz. E aí vem o sexto, que é só para dar sexto. Com perseverança, constância, constantemente.
ao buscarmos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que revela um profundo respeito e reverência a Deus, nós certamente viveremos uma vida de abundância, no centro da vontade de Deus. E essa vida, para viver assim, de forma plena e abundante, é por amor de Deus, por amor a Jesus, e é por um amor que nos amou primeiro. Eu não merecia. Por mim mesmo eu estaria condenada há muito tempo. Mas esse amor me constrange, esse amor me dá uma esperança, esse amor me faz com que eu tenha a oportunidade de ter uma vida plena em Deus. E buscando o temor ao Senhor. E aí às vezes a gente fica preocupado com o que... Como que a gente está vivendo, como que uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem direção do Espírito Santo. Pelo fato de estar tomado às vezes pelo pecado. E aí está tão anestesiado que não consegue reconhecer e se arrepender. Mas se hoje a gente está aqui ouvindo essa palavra, a gente tem a oportunidade de se arrepender e buscar uma transformação, um novo tempo. É definir que é um novo tempo, 2020 vai ser um ano diferente na presença de Deus. Eu estou apenas começando, não fez nem um mês ainda desse ano. Se passaram só 19 dias, então quer dizer, tem muito chão ainda, tem muita coisa para acontecer. Então dá tempo. Dá tempo de voltar ao primeiro amor. Dá tempo de se jogar, se lançar, se rasgar diante do Senhor. Se colocar com trapos de imundícia diante do Senhor. Reconhecer sua miséria. Reconhecer que sozinho você não consegue, porque sozinho a gente não consegue mesmo. Sozinho eu não vou vencer o pecado, sozinho eu não vou vencer as coisas que me afastam de Deus. Eu não vou conseguir vencer esse inimigo que chama minha vontade própria. Eu só vou conseguir vencer isso através da mediação do poder de Deus, através do poder do Senhor, através daquilo que Jesus conquistou para nós e nos deixou, que é o Espírito Santo de Deus. E foi isso que o Senhor veio ministrando. E aí, só para finalizar, este povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adorem os seus ensinamentos, e não passaram as regras ensinadas por homens. Se você está dizendo, está vivendo uma vida que os seus lábios dizem que você honra a Deus, mas a sua vida não honra a Deus, a sua vida não reverencia a Deus, você tem a oportunidade de fazer diferente. Em nome de Jesus.